Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Faremos a leitura de todos os versículos, os 23, os 18 primeiros versículos, tá? Ou os 17. 2 Samuel, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército, da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, e chegaram até Gades, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jarã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei o que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome te venham a tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo em que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é quem pequei, eu é quem procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Somente até aqui, meus irmãos, permaneça a Bíblia aberta, que nós falaremos ainda dos demais versículos. E é interessante como na Bíblia, a Bíblia nos mostra
algumas pessoas que pecaram contra o Senhor e como elas reagiram. Como foi que essas pessoas reagiram? Quando nós começamos a ler as Escrituras, logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós vemos Caim pecar contra o Senhor, matando o seu irmão. Nós vemos ali também a reação de Caim. Nós vemos também como foi que os moradores de Sodoma e Gomorra, que pecaram contra o Senhor, como eles reagiram também. E assim vão se sucedendo ao longo das Escrituras a narração de pessoas que pecaram contra Deus e as suas ações. E Davi, este homem, que a história é linda, e Davi faz parte daquela tríade judaica dos 3 maiores personagens do judaísmo até os dias de hoje. Abraão, Moisés e Davi são reverenciados em todo o território judeu até os dias de hoje. Davi foi um homem que muitas vezes pecou contra Deus. Diversos pecados temos aqui relatados de Davi. Davi errou muito contra o Senhor. Mas, diferente de outros, inclusive daqueles que andaram com Jesus e que Jesus os chamou de amigo, Davi não teve uma reação humana olhando somente para o seu ato em si e terminando em si. Davi sabia que todo o pecado cometido contra o Senhor necessitava de um arrependimento profundo. Quando nós olhamos então para as Escrituras, Judas, por exemplo, Judas peca contra o Filho de Deus, mas não há no coração de Judas um arrependimento, há um remorso no coração de Judas. Ele inclusive não confessa ao Senhor o seu pecado, ele confessa aos sacerdotes, dizendo aos sacerdotes: pequei contra sangue inocente. Diferente de Davi, que corria dos pés do Senhor e falava com o Senhor, seja no seu pecado de ordem moral, seja no seu pecado assassinando um soldado, seja o seu pecado de autoconfiança, e deste que nós lemos, ou outros, Davi reconhecia o seu pecado e confessava ao Senhor o seu pecado e dizia e pedia perdão a Deus, não como Judas, que foi aos sacerdotes. Claro, a Bíblia sempre nos alerta, e em todas as suas páginas, como João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Senhor. Então, nós podemos aprender com Davi como reagir diante de Deus ao pecar contra Ele. Como nós reagimos quando pecamos? Como nós reagimos diante de Deus contra quem nós pecamos? Davi vai nos ensinar com a sua vida. Nós lemos aqui na nossa liturgia o Salmo 32, composto pelo Davi, como Davi entende que o pecado, qual mal que o pecado causa no seu corpo. Meus irmãos, por que eu fiz essa pequena introdução para nos lembrar aqui? Porque nos dias de hoje nós estamos vendo uma ação contrária à das Escrituras. Há um combate contra o pecado, mas não de deixar de pecar, mas há um combate contra o pecado no sentido de dar a ele o nome correto. Aliás, a nossa geração tem dificuldade em dar nome certo às coisas. Quando nós olhamos para as notícias policiais, nós vemos não dando o nome certo à coisa certa. Faz parte da nossa geração. Então, o pecado é tratado nos dias de hoje como equívoco, erro, tropeço, pisar na bola, foi mal, e outros termos que se usam descaracterizando o que realmente é o pecado. E nós aprendemos aqui, pecado é tudo aquilo que eu faço contra a perfeita lei de Deus, é uma desobediência a Deus, diretamente a Deus. E nós vemos isso, então, neste texto que nós lemos. Segundo Samuel, capítulo 24, narra um episódio de grande significado, já no final do reinado do rei Davi. Davi assume o trono logo após Saul ser rejeitado pelo Senhor. E lembre-se como Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado pelo Senhor
porque ele não confiou em Deus. Saul preferiu confiar na sua força, Saul, na sua soberba, preferiu confiar em si do que no Senhor. E ele foi rejeitado pelo Senhor por causa da sua constante desobediência a Deus. Então Davi, escolhido pelo Senhor, sobe ao trono. E a Bíblia descreve este rei agora como o representante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus não só pela sua vontade de servir, o que já é visto desde pequeno, mas pelas qualidades que Davi tinha. Se você lembrar, lá no comecinho do reinado de Saul, quando Saul está possuído por um espírito ruim, é pedido que traga alguém, aí alguém fala: olha, eu conheço um arpista, e cita as qualidades desse arpista. Uma das qualidades que esse arpista tem é que ele é temente a Deus. Davi era um homem temente ao Senhor. Só que no final do seu reinado, depois de outros pecados cometidos, alguns fruto da sua juventude, outras pelo seu temor, mas Davi sabia que os seus pecados deveriam ser confessados a quem poderia perdoar. E já no finalzinho, Davi comete um grande equívoco. O capítulo 24 começa falando que Deus está irado com o povo, que Deus está irado com o povo de Israel. Não descreve o motivo, nós vamos ver daqui a pouco qual o motivo que Deus está irado com o povo de Israel. E Deus, irado com o povo de Israel, que cometeu alguma coisa contra o Senhor, faz então Deus com que Davi levante um censo sobre Israel, ou seja, contagem do exército, para que isso seja um peso contra o povo. Então, perceba só como nós precisamos analisar o texto. Quando nós olhamos, parece que a consequência do pecado aqui vai se destinar somente a Davi. Não, o texto começa dizendo que Deus está irado com o povo. Este censo que Deus faz Davi levantar, embora pareça um ato administrativo, na verdade ele é visto como um ato de orgulho, falta de confiança na providência de Deus. Deus faz com que Davi levante um censo para mostrar a ele e mostrar ao povo o quanto eles eram orgulhosos e o quanto faltava-lhes confiança na providência de Deus. Por que Deus não queria que Davi fizesse esse censo? Por que Deus proibiu isso? Por que Deus não foi visto com bons olhos? Porque Israel ganhava as batalhas pelo poder de Deus. Israel ganhava suas lutas pelas mãos do Senhor. Foi assim desde a sua saída do Egito, quando aquele povo escravo por 430 anos, que não sabia manejar uma espada, não sabia como se defender, então ele vai vencendo os seus adversários pelo poder de Deus. E uma das cenas que fica muito claro isso é quando há uma batalha no deserto, e então nós vemos que é Deus quem está conduzindo aquilo através da instrumentalidade de Moisés. Todas as vezes que Moisés ficava com as mãos erguidas, o povo prevalecia sobre seus inimigos. Mas quando os braços de Moisés cansavam, o que acontecia? O inimigo prevalecia contra Israel, até que Arão e Hur viram aquilo e seguraram as mãos de Moisés para que então o povo prevalecesse. Deus sempre foi com Israel. Meus irmãos, Deus sempre foi conosco. Deus sempre é conosco. Nós não precisamos buscar forças alheias. Nós não precisamos buscar outros recursos. Deus tem sido conosco. Até aqui, nós temos prevalecido contra o nosso adversário, porque Deus tem sido conosco. As nossas lutas não são somente lutas nossas. O próprio Davi nos faz compreender isso, que as batalhas que vivemos são batalhas do Senhor também. Deus peleja por nós. A batalha que nós enfrentamos nessa vida contra o nosso inimigo, contra a nossa carne, contra os nossos adversários, Deus está conosco. Nós não precisamos nos preocupar, não precisamos buscar outros recursos. Nós temos
o maior recurso, o Deus dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso que está conosco. Mas como reagir diante das faltas cometidas contra Deus? Eu disse aqui, já no comecinho, como foi que Caim reagiu, como foi que os sodomitas reagiram, como foi que Sansão reagiu, Jefté, Gideão, próprio Saul, Davi, Salomão, Roboão, os demais reis do sul e do norte de Israel, os apóstolos, os discípulos, toda a história da igreja, e eu e você. Como é que nós reagimos diante do Senhor? Como reagir quando nós pecamos contra Deus? Esta é a grande questão. Para muitos, a ocultação do erro é uma fuga. E nós vimos aqui pelo relato de Davi que fugir disso não é uma boa escolha. Outros procuram amenizar a situação. Também não é uma coisa sábia a se fazer. Outros atribuem a culpa a outro. E isso não é novo, né? Adão fez isso. Adão, por que você comeu do fruto? Porque a mulher que o Senhor me deu fez eu pecar. Ah, foi a mulher que eu te dei? Não foi você? Então, essa transferência de responsabilidade também não é uma boa escolha que fizemos. Fugir, né, ocultar, amenizar o problema ou transferir não é a melhor coisa a fazermos. Davi, nesse texto, no capítulo 24, nos ensina como nós devemos reagir diante das nossas faltas, diante dos nossos pecados contra Deus. Versículo 10, se você puder acompanhar, veja só como Davi reage. A primeira coisa que Davi faz, Davi confessa o seu pecado. Versículo 10 do capítulo 24, olha o que está escrito. Sentiu Davi bater no coração depois de haver licenciado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a minha iniquidade, a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Meus irmãos, a primeira coisa que Davi faz e nos ensina quando nós pecamos contra o Senhor é confessar os nossos pecados. O senso foi o pecado do orgulho que Davi cometeu. Qual o pecado do orgulho? De confiar em si. Porque quando Davi recebe as informações de Joabe, que tinham 800.000 soldados em Israel e mais 500 de Judá, é um grande exército. Diz os historiadores, né, que esses 800.000 e 500.000 não são literais, mas eles tratam de uma forma de se dirigir à potência do exército. Mas se é literal ou não, não é a questão. A questão é que Israel era temido por todos os povos. Se você tiver curiosidade de ler sobre a história do período bíblico de guerras, você vai perceber que os egípcios temiam Israel. Os babilônicos, antes de levarem Israel cativo, temiam a Israel. Os moabitas, os jebusitas, toda a região da Etiópia temiam ao povo de Israel. A Síria temia, porque eles sabiam que este povo vencia as guerras, não somente pela sua força, mas já corria a história de que o Deus de Israel era com eles. Você deve bem lembrar de uma batalha de Israel contra os filisteus, lá no período de Josué, quando então o povo vence, né, e os filisteus entendem que a arca do Senhor é o motivo de que os filisteus perderam a guerra. Pois bem, quando isso passa, isso vai indo adiante, passa o período de Josué dorme no Senhor, vencendo batalhas, e então vem um período lá no livro de 1 Samuel, em que mostra a decadência de Israel. Quando Israel se tornou soberbo e orgulho ao extremo, confiando nas suas forças, então Deus permitiu que os inimigos os derrotassem e levassem a arca do Senhor. E enquanto a arca esteve fora de Israel, significava que a presença de Deus não era mais com o exército de Deus, com o povo de Deus. Meus irmãos, o pecado do orgulho, de confiar em nós mesmos, é um dos maiores pecados que nós podemos cometer contra Deus. E esse pecado não é novo, não foi cometido ontem por mim e por você.
mas já está na história desde que o mundo é mundo. O pecado de confiar em si mesmo é também o pecado de não confiar na providência de Deus. E este pecado derrubou grandes homens ao longo da história do mundo. De Adão até os dias de hoje, muitos sucumbiram por causa do pecado do orgulho, de confiar em si mesmo. E Davi talvez se orgulhou porque ele deve ter, talvez, olhado para a história e ter dito: mas eu derrotei um gigante com apenas uma pedra. Eu tenho até uma musiquinha que é cantada, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Eu sou temido por todas as nações. Claro, estou aqui conjecturando, tá? Mas é fato que quando Davi recebe um número de soldados, ele fica então orgulhoso daquilo, porque era um grande exército, era um exército potente. E então quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, então Davi vai sentir o peso do pecado sobre ele. Mas por que Deus permite isso? Tá? O texto inicia, e aqui parece que é uma contradição, que eu vou pedir para você abrir em 1 Crônicas, capítulo 21, e versículo 1. Olha o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Parece que é uma contradição do que nós estamos lendo aqui, porque lá em 1 Crônicas vai dizer que foi Satanás quem induziu a Davi. Olha só o que diz, versículo 1: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Opa, pera lá. O texto de Samuel está dizendo que Deus se irou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Crônicas está dizendo que Satanás se irou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Pera lá, como que é isso aqui? Que contradição é essa? Bom, não há contradição nenhuma nos dois textos, tá? Porque Deus não pratica o mal. Aliás, a Bíblia diz que Deus não pode tentar ninguém. E a palavra incitar aqui no hebraico é a palavra sed, que significa seduzir ou instigar alguém a algo. Deus não pode fazer isso, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é perfeito. Não há dolo, não há mal em Deus. Deus nunca vai fazer um mal a alguém. Mas este povo de Israel pecou gravemente contra o Senhor, e então se ocasionou nesse senso que foi Satanás ou foi Deus? Bom, nós devemos lembrar que Satanás, ele não tem força ativa sozinho, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Lutero chega a dizer que Satanás é um cão na corrente de Deus. Deus segura a corrente e Satanás não pode fazer o que ele quer. Aliás, lembre-se de que quando Deus testemunhava sobre a vida de Jó, Satanás fez o quê? Pediu para bagunçar com a vida de Jó. E Deus disse: pode fazer, mas limitou Satanás, dizendo: não toque na sua vida. Então, claro, nós vemos aqui no texto uma ação de Satanás seduzindo o coração de Davi com permissão de Deus. Deus permite que Satanás incite Davi, tá, a fazer o censo. Tá? E este pecado, claro, não poderia ser atribuído a Deus, mas o escritor do livro de Samuel, ele entendia que Deus é soberano e que todas as ações são sobre a permissão de Deus. O próprio Jó entendia isso, né? Mulher, nós aceitamos o bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal também? Então, de novo, para ficar bem claro, meus irmãos, Deus não pratica o mal. Nenhum mal provém das mãos santas e justas de Deus. Mas Deus permite que o nosso adversário pratique o mal sobre nós. Deus permite, Deus autoriza que ele faz isso por causa dos nossos pecados, por causa da nossa soberba e orgulho de achar que nós podemos fazer as coisas independente de Deus. Devemos sempre lembrar disso, tá? O diabo não tem essa autorização, tá? Não tem
essa liberdade que muitos atribuem a ele, como se Deus não tivesse condição de frear Satanás. Meus irmãos, o tempo desse censo que Davi fez, essa contagem do exército, incitado por Satanás, permitido por Deus, foi um tempo de 9 meses. Isso é interessante, eu gosto muito, meus irmãos, quando a Bíblia determina tempo, quando a Bíblia fala que certa coisa aconteceu por X tempo e de tal maneira. Por quê? Porque olha só que interessante, alguns chegam até a dizer, 9 meses, o tempo de um parto. O que é o tempo de um parto? É um tempo para refletir. Deus deu show por 9 meses, Davi refletir sobre o seu pecado. Com quem as irmãs aí que passaram pelo processo de gravidez, 9 meses é um tempo longo, em que muitas coisas passam pela cabeça, tanto do que já aconteceram, quanto da expectativa que está por vir. Então muitas coisas são refletidas. Levando para o extremo, 9 meses é um tempo que Deus deu a Davi para que ele voltasse na sua decisão, e então não fizesse o mal que ele estava fazendo desobedecendo a ordem do Senhor. Esse tempo foi suficiente para ele rever o seu pecado e voltar-se contra Deus. Meus irmãos, Deus está nos dando tempo suficiente para que nós possamos pensar sobre o que nós temos cometido. Talvez já se passaram dias ou horas, quem sabe, dias, talvez já se passaram semanas, talvez até meses, ou quem sabe até anos, e Deus está te dando esse tempo para você rever o seu pecado e confessá-lo a Deus, rever o seu pecado, deixá-lo e voltar-se para Deus. Ninguém diante do Senhor vai poder se justificar de algum pecado cometido que não teve tempo, ou que não teve como refazê-lo ou rever aquele pecado. Deus está nos dando tempo de sobra. E interessante que quando há o tempo, nos mostra então que este tempo que Deus nos dá para nos arrependermos, assim como deu a Davi, e quando isso não acontece, mostra uma coisa, que no coração, tanto de Davi quanto no nosso, quando isso não é feito, não há um coração genuinamente entregue a Deus. Por quê? Porque um coração arrependido se volta ao Senhor e confessa os seus pecados. O problema não é pecar. João disse isso, no seu capítulo 2, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, que nos perdoa de todos os pecados. Confessar os pecados é a primeira coisa que devemos fazer. O próprio escritor de Provérbios, Salomão, ele escreve no capítulo 28, versículo 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, não deixemos que o pecado floresça em nosso coração, que ele crie raízes. E não importa se foi um pecadinho, se foi um pecado médio, se foi um pecado mais ou menos, se ninguém viu, não importa se é um pecadão, confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse a Ele, porque Ele quer te perdoar, Ele quer nos perdoar. O tempo todo que nós deixamos de confessar os nossos pecados ao Senhor, é uma perda de oportunidade de usufruir da graça e da misericórdia de Deus. E talvez seja isso que esteja freando a nossa vida espiritual. Talvez seja isso que tenha impossibilitado os nossos pés de avançarem e caminharem por dias ou por caminhos mais felizes e prósperos. Deus é misericordioso e pronto para nos perdoar. Mas há uma segunda ação de Davi diante de Deus quando ele peca. A primeira, confessou os seus pecados. A segunda está no versículo 14.
do capítulo 24, Davi confia na misericórdia de Deus. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia ele. Assim que o coração de Davi se angustia por causa do pecado cometido, Davi então se arrepende, confessa o seu pecado ao Senhor. E no dia seguinte, diz as Escrituras, que Deus levanta o seu profeta, Gade, para falar com Davi e dizer para Davi: escolhe uma punição. Você prefere isso, aquilo ou aquilo outro? Davi escolhe cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos seus inimigos, porque Davi sabe que ele se relaciona com um Deus cheio de misericórdia. E a Davi foi dado 3 opções: 7 anos de fome. E a ideia aqui dos 7, meus irmãos, é uma ideia bíblica, tá? Uma ideia de tempo completo. Toda vez que nós vemos na Bíblia 7, você entenda, é um tempo completo. Então Davi sabe que 7 anos de fome era muito, e o povo não iria suportar 7 anos de fome. A segunda opção: fugir dos inimigos. Era algo que Davi conhecia muito bem, que Davi sabia, e ele não queria passar por isso novamente, porque ele já havia fugido de Saul, já havia fugido do exército de Saul. Davi teve que fugir do seu próprio filho Absalão e do exército de Absalão. Davi teve que fugir dos inimigos comuns de Israel, como o rei Aques, rei dos filisteus. Então Davi sabia que fugir dos inimigos era algo muito horrendo e ele não queria passar por isso de novo. Então Davi escolhe a terceira opção: cair nas mãos de Deus. Porque mais dura que fosse a punição de Deus, cair nas mãos de Deus era uma escolha sábia a ser feita, pois a punição de Deus não é para a destruição, mas Deus estende a sua misericórdia. Meus irmãos, todo pecado traz consequências. Há um leve engano nos nossos dias em que muitos defendem, principalmente as novas teologias, as teologias liberais ou progressistas, que pegam algo verdadeiro e transformam em algo falso. O que é algo verdadeiro? Que o amor de Deus é maior do que todos os pecados. Isso é verdade. O amor de Deus é maior do que qualquer pecado que eu e você possamos cometer. Mas o que eles transformam em errado? É dar a entender que não teremos consequências dos nossos pecados, que nós podemos pecar, isso vai ficar tudo tranquilo porque Deus nos ama de forma inigualável, de forma tal como a Bíblia diz, e então Deus não nos punirá, então não haverá consequências dos nossos pecados. Haverá consequências desastrosas para aqueles que não confessarem os seus pecados, para aqueles que endurecerem o seu coração, para aqueles que ainda permanecem no orgulho. Haverá então consequências desastrosas. Mas para aqueles que entendem a misericórdia de Deus, ou que conhecem a Deus e sabem que Ele é misericordioso, haverá consequências duras também, pesadas também. Mas este sabe que a punição de Deus não é para nos destruir, mas é para nos fazer entender o quanto o pecado é danoso e o quanto o pecado faz mal, o quanto o pecado é destrutivo e o quanto ele atrapalha a caminhada do cristão. Davi entende isso de forma clara. E o versículo 24 mostra Deus agindo com sua misericórdia, retirando o mal sobre Israel. Quando a punição está sendo executada sobre Israel, a peste toma conta, matando muitas pessoas,
Então Deus olha para Israel e lembra-se da sua aliança. Irmãos, isso é lindo da parte de Deus, é lindo. Deus está vendo Israel sendo punido por causa da sua soberba, por causa da sua desobediência. E o seu representante legal, Davi, também sofrendo. Mas Deus lembra da aliança, do pacto que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e retira a sua punição. E então Deus diz para o anjo: basta, arrepende do mal que mandei fazer, ou que permiti fazer. E esse arrepender aqui, claro, não é o arrependimento que eu e você temos, não é este arrependimento, mas Deus cessa a sua ira e a sua punição sobre Israel. Meus irmãos, em tempos de crise e de castigo por causa dos nossos pecados, nós somos lembrados da importância de confiar na misericórdia de Deus. É possível que nós estejamos enfrentando este momento difícil das consequências dos nossos pecados, das nossas faltas diante de Deus. É possível que a nossa nação esteja enfrentando isso por causa da sua desobediência contra Deus, por causa do seu afastamento, por causa do endurecimento do seu coração, trazendo para as suas casas, para as suas vidas, outros deuses que não o nosso Senhor. E talvez nós estejamos vendo isso com os nossos próprios olhos: a degradação moral, a violência, a intransigência e outras coisas mais que acontecem. E talvez eu e você estejamos passando por isso também em algum grau. Mas saiba, se você está enfrentando isso nessa noite, eu te digo, baseado no texto que nós lemos, Deus é misericordioso, e o sofrimento causado como consequência do nosso pecado tem tempo para acabar, porque as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos, diz o escritor em Lamentações. Como nós podemos ver isso, essa misericórdia de Deus? Não adianta a gente falar que Deus perdoa, não adianta só falar isso, não adianta a gente ter essa certeza ou essa convicção de que Deus perdoa. Sabemos disso, mas nós temos que saber também que o pecado é algo terrível contra Deus. O que é o pecado? O pecado, em outra linguagem, é quando nós usamos as estruturas que Deus nos deu para agir contrário à sua vontade. É quando nós usamos as ferramentas que Deus nos dá para fazer tudo aquilo que é contra Ele. É quando nós usamos o nosso corpo, templo do Espírito, para glorificar a Deus, e nós usamos para os nossos próprios interesses. É quando nós usamos o nosso dinheiro dado por Deus para o nosso sustento e para abençoar o próximo. E quando nós usamos para as nossas próprias realizações, para a nossa própria soberba. É quando nós usamos as ferramentas mais santas, como a própria palavra de Deus, para os nossos próprios fins. É quando nós usamos até mesmo a igreja do Senhor para justificar meios pecaminosos. Meus irmãos, você, o seu corpo, os seus membros, a sua alma, o seu espírito foi lhe dado para servir a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Quando você não usa isso para a glória de Deus, você está pecando contra Ele. Você está usando essas estruturas para agir contrário à vontade dEle, dizendo: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu não vou ficar preso a nenhuma religião, eu não vou ficar preso a nenhum livro arcaico, eu não vou ficar preso a uma pregação de um homem que colocou um terno e uma gravata e disse o que eu devo fazer, eu não vou ficar preso a nenhuma instituição que diz o que eu devo ou não fazer. Eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sou livre. Isto é usar as estruturas que Deus deu para agir contrário à sua vontade.
Mas, quando nós reconhecemos isso e confessamos os nossos pecados, ou confessar os pecados, faz com que as misericórdias de Deus ajam em nós. Quer viver a misericórdia de Deus? Quer usufruir da misericórdia de Deus? Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados a Ele. Confesse as suas faltas a Ele. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, até aqui eu fui uma pecadora, um pecador. Até aqui eu agi conforme a minha vontade. Até aqui eu andei conforme os passos que eu quis dar. Até aqui eu me saciei de tudo aquilo que eu quis. Mas daqui em diante, Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor. Davi então toma a primeira atitude: confessar o seu pecado. Davi confia na misericórdia de Deus, sabendo que a punição que viria sobre ele não seria para a destruição. E por fim, um terceiro ato de Davi está no versículo 17. Davi assume as consequências que o pecado lhe causou. Versículo 17 diz isso: vendo Davi ao anjo que feria um povo, falou ao Senhor e disse: eu é quem pequei, eu é quem procedi perversamente. Porém estas ovelhas, o que fizeram? Seja pois tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Meus irmãos, diante de Deus, Davi não nega o seu pecado. Isso é muito interessante na vida de Davi. Embora o texto nos mostra no começo que Deus está irado com Israel, com o povo, e os historiadores vão dizer que Deus está irado com o povo porque os israelitas se haviam afastado dos caminhos divinos de Deus e se entregado à corrupção e à idolatria. E a ira de Deus então se manifesta sobre eles. Só que então nós não vemos Davi olhar para isso. O castigo era para a nação de Israel, que se afastou de Deus e se entregou a outros deuses como Quemos, como a Baal, a Aserá e outros deuses mais. Mas Davi olha para aquilo e diz: Senhor, fui eu que pequei. Quem fez o censo? Eu. Fui eu que fiz o censo. Que não este povo. Eu é que mereço o mal, mas essas ovelhas não. Mas Davi sabia dos pecados da nação, mas ele não transfere o seu pecado para os outros. E ele então assume as consequências do pecado. Davi, ele então toma uma atitude que é vista com bons olhos diante de Deus. E é isso que Deus quer. O próprio Davi escreve no Salmo 51, o que Deus quer é um coração contrito e um coração quebrantado. Este Deus não rejeita. Davi assume as consequências. E ao ver então o anjo do Senhor ali, Davi, após cessar a praga, o que Davi faz? Após reconhecer, assumir as consequências, Davi então faz uma oferta de holocausto ao Senhor. O versículo 24 mostra isso. Davi, ele sobe até o rei Araúna, né? Ou até o Araúna, e compra dele não só o terreno onde estava o anjo do Senhor, mas as lenhas, né, e os animais, para fazer uma oferta ao Senhor, em gratidão a Deus, pelo Senhor ter afastado de Israel aquela praga. A primeira coisa que nós devemos fazer então, confessar os nossos pecados. Segundo, confiar na misericórdia de Deus. Terceiro, assumir as consequências do nosso pecado e não transferir para os outros. Como eu disse, há um grande mal nos nossos dias de hoje que é transferir a responsabilidade para outro. Sempre é o outro que tem culpa e não nós. Isso está permeado na nossa sociedade. Isso está tomando conta desde as nossas crianças ainda pequenas, que já de pequenas, quando cometem alguma coisa, transferem para o outro, nunca assumem a responsabilidade. Até mesmo aqueles que deveriam ser exemplos, os sacerdotes, que não assumem a culpa, os chefes de Estado não assumem a sua culpa. E a transferência vai ser o primeiro ato a ser tomado. Mas aquele que entende a misericórdia de Deus, ele assume as consequências do pecado. E como Davi diz: fui eu que pequei. Fui eu que pequei. Foi eu quem tomou a atitude de contar ao povo que caia sobre mim.
este pecado. Davi faz essa oferta ao Senhor então em gratidão. Porém, irmãos, esse sacrifício de Davi não resolveria o problema. Era preciso algo muito mais eficaz e muito mais excelente. Deus, no primeiro ponto, claro, aceitou a oferta de Davi ali, né, por causa da atitude de Davi: confessar, confiar e assumir as consequências. Mas pense aqui comigo, essa oferta de Davi, como nós lemos em Hebreus, ela não era suficiente porque ela é transitória, e a própria vida de Davi mostra isso. Davi comete o primeiro pecado, ele se arrepende, confessa ao Senhor, apresenta o sacrifício, mas lá na frente Davi comete outro pecado. E assim era a vida antes de Cristo. Os pecados eram confessados, eram relatados diante de Deus, uma oferta transitória era apresentada, mas tudo isso era sombra do que viria a ser no futuro. Todo pecado cometido no Antigo Testamento era aplacado com a morte de um animal em substituição ao pecador. Porém, esses sacrifícios, que eram repetidos sempre, eles não possuíam a eficácia necessária e definitiva contra o pecado. Porém, meus irmãos, João capítulo 3, versículo 1 em diante, seguindo até o 16, 17 e 18, o Senhor vai mostrar o envio do Cordeiro, aquele que João viu e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro visto por João, que preparou o caminho para ele. Então João narra que ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, misericórdia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus envia o seu Filho unigênito, o Cordeiro santo, imaculado, sem nenhum defeito, que veio para substituir os filhos eleitos de Deus e dar definitivamente o sacrifício puro, perfeito, àqueles que pertencem a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, que nós lemos, nós vamos ler de novo a partir do versículo 4. O escritor então mostra essa importância desse sacrifício. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 10. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Olha só que interessante. É impossível que qualquer animalzinho do tempo passado, da antiga aliança, remova os pecados. É impossível. Aquilo era feito de forma transitória, ou seja, resolvia naquele momento, mas depois era preciso um novo sacrifício. Os versículos 10 e 11 dizem, então, completam a ideia do autor, dizendo assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, somos perdoados de forma definitiva, porque Jesus morreu na cruz por nós, e o seu sacrifício na cruz, a sua entrega naquela cruz, foi um ato perfeito, que possibilitou não só os pecados, não só o perdão dos pecados cometidos no tempo de Adão, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo dos juízes, nos tempos dos reis e dos profetas, no tempo do período interbíblico, não só no tempo dos apóstolos, não só no tempo da história da igreja, mas também nos nossos dias de hoje. Todos os eleitos de Deus foram beneficiados pelo perdão uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi definitivo, e através do sangue dele derramado naquela cruz, através do sacrifício de Jesus oferecendo-se como nosso substituto naquela cruz, nós fomos perdoados para sempre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais pode nos acusar de nada. Paulo diz isso: que acusação há para os filhos de Deus?
Não há mais acusação contra nós. Nós somos perdoados por Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz. A ira de Deus foi aplacada no texto de 2 Samuel 24, quando Davi confessa, confia e assume as consequências e oferece uma oferta ao Senhor. Mas definitivamente, não só Davi, como eu e você, quando confessamos os nossos pecados, somos perdoados de uma forma definitiva por aquele que é cheio de misericórdia e nos ama de uma forma incondicional através do sacrifício de Cristo Jesus. O Salmo 130 diz que os servos de Deus tropeçam porque vivem num mundo caído, porém os que confessam seus pecados são socorridos pela misericórdia de Deus. E nós leremos este salmo para encerrar a nossa fala dessa noite. Salmo 130, vamos ler todos juntos em uma só voz e assim encerrando. Sempre lembrando, meus irmãos, os filhos de Deus, os servos de Deus, você e eu tropeçamos porque vivemos em um mundo caído. Porém, quando nós confessamos os nossos pecados, somos socorridos pela misericórdia do nosso Deus. Salmo 130, leamos em uma só voz para a glória do nosso Senhor. Vamos ler. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois o Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. E é ela, Senhor, quem nos faz compreender quem somos, o que fazemos, Senhor, e o quanto nós devemos observar a vida em que vivemos e então refletir sobre as nossas ações. Sendo elas, Senhor, pecaminosas, nós temos o Deus celeste, o Deus soberano, o Deus misericordioso, que nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Porque sabemos, ó Deus Santo, que Tu és misericordioso, e que o Senhor, que se entristece quando nós pecamos contra Ti, mas o Senhor também se alegra quando em nós há arrependimento, porque a Tua palavra diz que nós somos felizes quando confessamos os nossos pecados, porque alcançamos a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor, a não ter o nosso coração endurecido pelas faltas e pelos pecados cometidos contra Ti. Dai-nos um coração sincero, um coração puro, um coração quebrantado e contrito, porque a Tua palavra diz que este coração o Senhor não rejeita. Obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que nos possibilitou o perdão dos nossos pecados. Sangue este que nos purificou de todo o pecado. Sacrifício este recebido pelo Senhor, que nos providenciou a nossa salvação eterna e pôs fim a toda acusação contra nós, do nosso adversário. Te louvamos por isso, porque isso é uma dádiva do Senhor para nós. Te louvamos por esta noite, que o Senhor nos possibilitou te louvar, que o Senhor nos deu o privilégio de te servir e de adorar o Teu nome. Pedimos um regresso às nossas casas, Senhor, debaixo da Tua bênção, e que o Senhor estenda a Tua bênção sobre essa semana, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, nos nossos afazeres diários, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.